Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bianca Mota, eu sou arquiteta de soluções aqui na AWS e a ideia do vídeo de hoje é a gente bater um papo introdutório sobre serverless na AWS, quais são os benefícios e por onde a gente pode começar a utilizar. Bom, eu acho que todo desenvolvedor vai lembrar um pouco de como começou a aprender a programar. Um dos primeiros códigos de exemplo que a gente executa durante a aprendizagem, independente da linguagem de programação que você está aprendendo, é o famoso Hello World. Agora vamos imaginar que a gente quer executar uma versão de servidor web desse Hello World. A gente precisaria de alguns componentes para que isso acontecesse. O primeiro deles seria uma máquina, né? A gente também precisaria de um sistema operacional. A gente teria um runtime e também o servidor web em si instalado e configurado. E por último, a gente teria o nosso código em si, né? Ou seja, para que a gente executasse essa versão web, a gente teria uma série de componentes, né? No que diz respeito à nossa infraestrutura, para que a gente gerencie, né? Então, além da gente escrever o nosso código, né, da aplicação, a gente teria que se preocupar com a infraestrutura que está rodando essa aplicação. Mas quando a gente olha, né, para esse código, a lógica de negócios é um único ponto, que é o Hello World em si. Agora, adicionando um pouco mais de complexidade, né, para esse cenário, vamos imaginar que a gente quer executar essa aplicação em produção e não mais localmente na nossa máquina. A gente teria que pensar em alguns componentes, né, alguns conceitos que envolvem as melhores práticas de arquitetura. Uma delas é a alta disponibilidade. Então, muito provavelmente, a gente teria que adicionar novos servidores a essa arquitetura, né, em diferentes zonas geográficas, para garantir a alta disponibilidade dessa infraestrutura. Outra coisa é a gente pensar em segurança. A gente muito provavelmente teria que configurar algumas regras, né, para controlar acesso e tráfego dessa aplicação, para garantir que ela esteja segura. E para facilitar o deploy, muito provavelmente a gente teria uma imagem com toda a configuração desse servidor, né, as aplicações que a gente instala, cada configuração que tem ali no servidor, para que a gente replique ele para novos servidores, né, para ter essa alta disponibilidade. Ou seja, seriam mais componentes para a gente gerenciar, além daquilo que eu comentei no início. No final, apesar do Hello World ser só uma linha de código, a gente tem uma série de componentes, né, que a gente tem que se preocupar no que diz respeito ao gerenciamento dessa infraestrutura. E é aí que as arquiteturas serverless podem ajudar. As arquiteturas serverless, elas vão permitir que o desenvolvedor consiga focar no desenvolvimento da sua aplicação em si, né, no código daquela aplicação e na lógica de negócio que ele quer adicionar. E não se preocupar com a infraestrutura daquela aplicação e em gerenciar essa infraestrutura. A carga operacional, no caso das arquiteturas serverless, ela é abstraída do cliente e permite que ele foque realmente no que importa para o negócio dele. Existem 4 principais conceitos, né, para as arquiteturas serverless. O primeiro deles, que eu já comentei no início, é que não há infraestrutura para gerenciar. A gente não precisa mais se preocupar em subir um servidor, né, em operar esses servidores, em fazer patch. A gente não precisa se preocupar em orquestrar containers, por exemplo, nada disso. Outra coisa é que as aplicações serverless, elas vão escalar de forma automática, de acordo com a demanda, por unidade de consumo, e não por quantidade de servidores, por exemplo. Então, a gente não vai passar de um servidor para 2, 3, ou de um pod para vários. O terceiro ponto é que serverless segue o modelo de pagar conforme você vai utilizando. Ou seja, a gente nunca vai pagar por uma capacidade computacional ociosa, né? Que a gente não está usando por exemplo, um servidor que a gente esqueceu de desligar no final do dia. A gente paga conforme a gente está executando, né, aquela parte da aplicação, e quando não estiver executando mais, você não paga mais. Outra coisa é que as aplicações serverless, elas têm alta disponibilidade e tolerância a falhas de forma nativa, né, sem que a gente precise configurar alguma coisa extra para isso. Todos esses benefícios permitem que os clientes experimentem mais e mais rápido. Então fica muito mais fácil você testar uma nova ideia, criar um MVP, fazer uma prova de conceito. Serverless, então, significa a gente ter mais agilidade, menos foco em carga operacional, né, em gerenciar a infraestrutura, e, consequentemente, ter um time to market mais rápido. Quando a gente fala de AWS agora, em relação à arquitetura serverless, um dos principais serviços que a gente sempre comenta é o AWS Lambda. O AWS Lambda, ele é um serviço de computação serverless, ele é orientado a eventos, ele permite que você rode parcelas de código, né? Então, execute parcelas de código, que a gente vai chamar de funções aqui, né? Sem precisar gerenciar ou provisionar nenhum tipo de servidor. Além disso, o AWS Lambda, ele segue o modelo de que você paga conforme você usa,
Então, você só vai pagar pelo tempo de execução daquelas funções Lambda que você tem executando ali. Quando elas não estiverem mais executando, você não paga mais. Outra coisa que é o AWS Lambda, ele tem suporte a diversas linguagens de programação, como, por exemplo, Java, Python, C Sharp. E a gente também consegue usar runtimes customizadas, caso você queira usar uma outra linguagem de programação que ele não tem suporte nativo. Então, ele é bastante versátil nesse sentido. Outra coisa é que ele segue o modelo de orientação a eventos. Então, o serviço Lambda, ele é um serviço orientado a eventos, que significa que para executar uma função Lambda, a gente vai precisar de um gatilho, né, de uma trigger. E esse gatilho, esse evento, ele pode ser qualquer coisa. Pode ser uma chamada de API, né, uma chamada HTTP, pode ser um novo arquivo que você salvou no Amazon S3, que é o nosso serviço de armazenamento, pode ser uma nova linha que você escreveu num banco de dados. Então, pode ser qualquer coisa. E a partir desse gatilho, a gente vai executar essa função e ela vai processar ali a atividade para a qual ela foi escrita, né? Que o código foi escrito. Que é onde estaria a sua lógica de negócio. Então, ela pode fazer uma atualização num banco, processar um pagamento, enfim, tem uma série de possibilidades. Outra coisa que as arquiteturas serverless podem ajudar é em criar serviços, né, e arquiteturas de microserviços. Então, quando a gente compara uma arquitetura de microserviços versus uma arquitetura monolítica, a gente tem alguns benefícios. Um deles é que os microserviços eles têm menos codependências entre os componentes da aplicação, né? Cada microserviço ele é independente entre si. Então fica muito mais fácil você fazer manutenções nesses componentes, porque se você precisar atualizar um componente da aplicação, essa atualização lá não vai impactar o restante da aplicação, né? Fica muito mais fácil ter essa manutenção. E até adicionar novos componentes à aplicação. Outra coisa é que a gente consegue ter times mais independentes, né? Quando a gente fala de arquitetura de microserviços. Então, vamos supor que um time, né, eu estou num time e ele tem uma facilidade, uma familiaridade melhor com a linguagem de programação de Ruby. A gente consegue criar nosso componente em Ruby e isso não vai impactar o outro time que está criando e trabalhando num outro componente dessa aplicação que está criando ela, por exemplo, em Java. Porque ambos esses componentes eles vão estar conversando através de APIs, através dos eventos que eles estão gerando. Então, eles não têm uma codependência entre si. E utilizar funções Lambda para criar os microserviços, traz essa série de benefícios, né? Além disso, Serverless AWS tem uma série de outros benefícios. Por exemplo, a parte de monitoramento, de logging, de tracing, tudo isso está na plataforma de forma nativa. Então, a gente tem uma série de serviços de monitoramento que ajudam no logging, no tracing da sua aplicação, para você ter uma observabilidade melhor no que está acontecendo na sua aplicação, conseguir fazer troubleshooting de forma mais ágil, né? Outra coisa é que a gente consegue criar nossa infraestrutura como código, utilizando o CloudFormation, né, que é o nosso serviço de infraestrutura como código, e também o AWS SAM, que é um serviço open source, né, uma framework open source da AWS, que permite, né, e é focada em criar aplicações serverless, né, utilizando a stack serverless AWS. Agora vamos voltar lá naquele exemplo que eu tinha comentado no início, do Hello World. Vamos imaginar que agora a gente vai criar essa aplicação Hello World utilizando o serviço da AWS. Muito provavelmente, a gente teria uma função do AWS Lambda, né, com o nosso código de Hello World, e aí eu vou deixar para a imaginação de vocês aí a linguagem de programação que a gente estaria utilizando. A gente teria também o API Gateway, né, e a gente colocaria esse endpoint do API Gateway na frente da nossa função, né. O API Gateway ele é um serviço que permite que a gente crie APIs de forma escalável, né, então ele também é um serviço serverless. A gente consegue criar APIs REST com ele. E a gente teria uma trigger, né? E como essa trigger estaria no API Gateway, ela seria uma chamada HTTP aí. Quando essa chamada chegasse no API Gateway, ele transferiria ela para o AWS Lambda e executaria a nossa função, né, o nosso código de Hello World. Além disso, as partes de alta disponibilidade, segurança e escalabilidade dessa solução, né, dessa aplicação, elas estariam ali, né, fariam parte da solução de forma nativa, por conta dos componentes que eu disse, né, que a AWS oferece através dos serviços serverless. Muito legal, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, meu nome é Bianca Mota, eu sou arquiteta de soluções AWS, e até o próximo vídeo.